Quando o período da borracha ficou muito ativo e muito rico, os terrenos daqui começaram a ficar muito disputados. E aí o que aconteceu? Valorizou. E aí valorizou muito. E aí valorizou muito. Então ter uma casa aqui, ela era uma casa interessante porque ela dava para você uma certa distinção social. Vocês entendem o que eu estou falando? Tá? Ah, eu moro na estrada de Nazaré. Eu moro no bairro de Nazaré. Né? Dá uma certa distinção social. Mas eu estou muito empolgado com a possibilidade de, daqui a 4 anos, entregar uma coisa nova para a cidade. As transformações urbanas em relação aos bairros. Né? O metro quadrado mais caro de Belém hoje é o bairro do Marizal. Não é isso? Isso. Alguém que diga, olha, eu moro na Doca de Souza Franco, tá? No apartamento 2501, esse cara tem dinheiro, tá? Não é isso, não? Se ele mora na Doca e o andar dele é 2501, ok. Hein? Aonde? Então, aí vai a questão que era pra gente andar. Porque do lado esquerdo da Doca é Campina. Se eu descer pra cá, do lado esquerdo é Campina e do lado direito é Marizal. Tanto que se vocês... Diga. Qual é o bairro oficial mesmo lá, da Doca? Da Doca? Então, tem 2 bairros. Tem 2, né? Tem. A do lado esquerdo é Campina, é Reduto, perdão, e do lado direito é Marizal. Tanto que o senhor vai ver, e vocês vão perceber isso, não tem nenhum prédio do lado do Reduto. Só tem um aqui na pontinha, né? Só tem um aqui na pontinha e depois, se der tempo da gente passar, a gente vai explicar. E do lado de lá você tem os grandes prédios. Mas onde que eu quero chegar? Se você volta para 120 anos, se alguém dissesse, olha, eu moro no Igarapé das Almas, no Marizal, mano, não vai não, tá? Ah, bora comer uma galinha. Não vai, tá? Não vai, tá? Não vai porque era a região mais pobre, tá? A região do centro da cidade era a região não só mais pobre, mas com casario feito de palha e madeira. E com estiva. Então, isso é muito interessante para mim, que gosto de observar a cultura da cidade, as transformações urbanas. No canto da Pedro Álvares Cabral com a Doca de Souza Franco, está acabando de lançar, vai ser lançado, acho que vai entregar daqui a pouco tempo, o El Paládio. Né? O El Paládio, ele é lançado com 3,5 milhões de reais a unidade, e agora ele está 11 milhões de reais a unidade. Tá? E aí, se tu pegares o lugar do El Paládio, tá? Se você pegar o El Paládio hoje, ele fica literalmente onde eram as casas de madeira palha há 120 anos. Então, como historiador da cidade, como historiador urbano da cidade, isso é surreal. Porque o que aconteceu? O bairro de Nazaré envelheceu e empobreceu, as casas estão sendo largadas, o patrimônio está... os apartamentos têm um valor muito baixo em relação aos outros lugares da cidade, o bairro do Batista Campos também envelheceu, empobreceu, e essa riqueza veio para onde? Para cá. Tá? E quando a gente fala que existem 2 humarizais, isso a gente tem razão de falar isso. Nós vamos entrar... Era para a gente estar falando isso aqui. Nós vamos entrar... Oh, pois não, querido. Tudo bem? Tá? Então a gente vai entrar, a gente vai descer bem aqui, você vai olhar. Essa descida era extremamente pobre. Entendeu? E era, aí vem o dado mais interessante. E era a população negra que morava. Que era o Igarapé das Almas. Que era tudo Igarapé. Onde essa população pobre e negra morava. Tudo bem? O que acontece... O Alto Marizal, onde tem os casarões, e aí vai dar um estalo na cabeça de vocês, é generalíssimo. Porque se vocês olharem da Santa Casa de Misericórdia até onde nós estávamos, tem muitos casarões também. Não tem? Lá na Generalíssima é o Alto Marizal. Aqui é o quê? O baixo. E aí ficou baixo até a década de 60. Depois que você tem a década de 60 e o processo da formação da canalização do Igarapé das Almas, canaliza de um lado, canaliza do outro, coloca uma pista. Só uma pista do lado e do outro. O que acontece? Nessa parte mais próxima do shopping, começam a nascer os primeiros prédios. Que são os prédios mais baixos. Já viram o que tem aqui? Beleza? E aí o carnaval vem para aí. Tem alguém que tem mais de 50 a mais aqui. Vai lembrar que o carnaval era aqui. O grande carnaval de Belém era aqui na Doca.
com muita escadaria, com muita festa, com muito som. Lembra disso? Lembra, né? Beleza. Na década de 90 ainda tinha. Então, Minha família chegou até aí, né? Beleza. O que que acontece? Um dado acontece bastante significativo. Quando um prédio vem para aí e ele passa a ser um prédio mais caro da cidade, que é o Atalanta. Vocês sabem onde é? Ô, gente. Vocês conseguem ver que a gente está num vale? Um vale. O que é o vale? É a região mais baixa da cidade. Nós descemos lá de cima, dava para ver direitinho aqui, Igarapé das Almas. E aqui tem uma área muito íngreme, que é a Tiradentes. Tá vendo ali? Tá? Esse vale ele vai também na direção do prolongamento dessa rua até chegar lá a Generalíssimo. Então, a grande área alagada. Tá? Alguém estava no meu ouvido dizendo assim, Michel, mas foi o Hélio Gueiro que fez isso. É verdade. O Hélio Gueiro fez, urbanizou, e aí vocês vão perceber que os primeiros prédios eles estão do lado direito. Tá? Nós passamos por um, passamos por outro. E esses prédios continuaram pequenininhos nessa região, até que foi construído ele foi um ícone da cidade, porque pela primeira vez reuniu no mesmo prédio grandes fortunas. Tudo bem? E ele durante muito tempo foi um ícone de grandes fortunas. Tá? E aí se começou a se discutir por que essa região da cidade, né, nos últimos 30, 40 anos, ela valorizou muito. Por dois motivos. Tá? E tem motivos que têm a ver com a gente. O apartamento que eu vivo, se for vendido agora, ele vale 340 mil reais. Ele tem quase 100 metros quadrados, 2 banheiros, 3 quartos, sala e cozinha. E uma vaga de garagem. Mas ele está no final da Batista Campos. Atrás do condomínio que a gente vive, tem a invasão, o Sabor Batista Campos. Né? Atrás do condomínio que a gente vive, tem a invasão Bela Vista, que é de extrema vulnerabilidade social. Tá? Se você for pegar um apartamento ali na fronteira da Cremação com Guamá, o valor também é muito baixo. Tá? Isso explica porque aqui é o inverso. Né? Porque é uma região que está afastada da região mais pobre da cidade. Né? A região de maior vulnerabilidade social é a Vila da Barca, mas que daqui a quase 1,5 km. E uma outra característica que faz com que esse metro quadrado seja muito alto sejam os serviços que sejam oferecidos. Shopping, restaurante, posto de combustível, o que mais? Hospital, não é? O que mais? Farmácia, escritório, torre, banco, não é? Se concentra nessa área da cidade, né, o que ela de melhor tem para oferecer para os seus cidadãos. E aí o metro quadrado dispara. Não é? E aí, a partir desse prédio, tem uma mudança muito interessante, que é a mudança da vista. Né? Então, a parte da frente desse prédio é para cá, para a cidade. Né? E a melhor vista para nós hoje é para onde? Para lá. Isso mudou com o tempo. E aí, o que acontece nos anos 90 e nos anos 2000? Mudam as edificações. Né? O formato de construir um prédio se modifica. Tecnologicamente, essa é uma área muito instável. Né? O solo é muito instável. Mas se descobre tecnologia para fincar as estacas, né? as edificações muito, muito profundamente, e aí você tem a mudança do gabarito. Né? Que prédios que saem de 10 para 20. De 20 para 30 e de 30 para 40 andares. Tá? Que são aquelas torres bem ali, ó. Que são as torres, incrível que possa parecer, tecnologicamente, são 40 andares. Na Doca, que é uma região de alagadiço. Então, do ponto de vista tecnológico, é, de fato, uma mudança significativa. E aí, o que vem? Né? Vem todos os outros prédios, né? Que já não são mais nessa região da cidade. São para lá. Porque eles não vão valorizar a cidade. Eles vão valorizar o quê? O rio. Então, hoje você paga um metro quadrado muito alto. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Hoje você vai pagar um metro quadrado muito alto também, não só pelo seu lugar de morar, não só pelo seu condomínio, mas pela vista também. Né? Então, é muito interessante tu perceber essa mudança na forma construtiva de Belém. Historicamente, a gente deu as costas para o rio, e agora, quando a gente olha para o rio, isso fica muito caro. Né? Isso fica muito caro. Tudo bem? Bom, só tenho uma coisa para falar para vocês. A penúltima coisa para falar para vocês são esses 3 prédios aqui. Vocês sabem quem eles são?
Vocês sabem quais são os três? Não sabem? Vocês não sabem? Ah, não acredito. Tem alguém com 20 anos aí? Quem? 20 anos. Vê os três, vai lá no fundo e vê o nome desses três prédios pra mim. Tá? Mais jovem, mais jovem. Ah, ele foi correndo. Uma salva de palmas pra ele. Tá? Melhor joelho foi. Tá? Quem tem joelho tem vida, cara. Tá? Quem tem joelho tem vida. Tá? Vê lá como é o nome do condomínio. Ele foi. Mensagem de fumaça. Ele foi mesmo, cara. Ele foi correndo. Gente, que maldade eu fiz. Tá? Bom, ele vai trazer essa informação, mas é muito engraçado quando tu olha. Tem algumas coisas muito interessantes com os nomes dos condomínios em Belém. Quem mora em prédio aqui? Qual é o nome do prédio de vocês? Olimpos, tá? Onde moram os deuses. Não é? É, beleza. Quem mais? Hã? Feliz, edifício Feliz. Fica na Nazaré, não é? Na Nazaré. Cidade do Porto. Olha, chique, tá? Quem mais? Jardim Batista Campos. Quem falou Jardim Batista Campos aí? Tá? É o meu. Tá? Mais alguém? Hã? Greystone. Greystone. Já? Chega Chegou a lá. informação. Agora. Batista Campos, Felipe Patrone, Eduardo Angelim. Exatamente. Uma salva de palmas para o meu amigo. Qual é o teu nome, querido? Argos, tá? Todo mundo sabe o que é Argos? São as naus gregas, né? Tá? Então, olha só. É muito engraçado como a gente tem essa memória da cidade nas ruas, né? O nome das ruas, elas representam muitos interesses políticos. Oi. Melhorou agora? Não, vou já repetir. As ruas representam interesses políticos. A São Jerônimo virou José, governador do estado do Pará. Tá? No prolongamento que a gente tem a Avenida Nazaré, vira Magalhães, governador do Pará. Embaixo a gente tem uma outra avenida chamada Gentil, governador do Pará. Tá? Tudo bem? Quando você olha para as praças são interessantes também. O Largo do Carmo por causa da Igreja do Carmo, o Largo das Mercês por causa da Igreja das Mercês, o Largo da Pólvora vira Praça da República, tá? E a Praça Salvaterra vira Batista Campos. Ok, essa história é amplamente conhecida, nenhum problema. Mas é muito incomum que você tenha nos prédios homenagens à história do Pará. E é mais incomum ainda que você tenha nos prédios homenagens à maior revolta da história do Pará, que é a Argos. Qual é o primeiro? Eduardo Angelim. Qual é o segundo? Felipe Patrone. E o terceiro? Batista Campos. Esses três prédios, eles têm como nome uma referência importante a homens que fizeram a história do Pará no século XIX, ligados à adesão do Pará à independência, à cabanagem e também às lutas da cabanagem. Perguntem quantos prédios são assim? Nenhum. A gente só tem esses. Tá? E aí a gente passa todos os dias aqui e nem imagina. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Senador Manuel Barata e do outro lado é Jerônimo Mentel. Nesse. De novo, tá? Entendi. Entre a Tiradentes, o shopping é O de Almeida com a Tiradentes, não é isso? E lá atrás é a Aristides Lobo e a O de Almeida. E lá atrás a Quintino. Então tá. Do lado daqui do shopping a gente tem a fábrica Febo. Ok? Tudo bem? Onde nós estamos aqui, literalmente aqui, é o bairro do Reduto, que é um bairro historicamente formado pela fábrica, comércio, fábrica de linha de pesca, que era a Perseverança, a maior fábrica brasileira, tá? Muitos galpões. Do outro lado de lá, a gente tem a Casa Sesc Isaura Campos, que é num terreno grande, né? Então, há uma ocupação da cidade nessa região diferente do que atualmente ela é nos dois bairros que a gente cruzou. Tudo bem? Beleza. Só que tem um detalhe. Quando foram construir o shopping, você tem um impedimento legal.
que você não pode edificar nessa região prédios com mais de 4 andares. Todo mundo entendeu? Nessa região que nós estamos, não podem edificar prédios de mais de 4 andares. Olha para lá. Lá pode múltiplo de 4, né? 16, 32, por aí vai. Tudo bem? Como é que resolve o problema para construir um shopping, já que não podia? A Câmara de Vereadores da cidade aceita e publica uma lei que esse quarteirão onde Elgo levar, tá? Podia. Entendeu? Todo mundo entendeu? Altera a lei somente para onde? Para lá. É muito interessante isso, né? Não é muito interessante? Isso mostra que a cidade é um campo de disputa. Tudo bem?